Muito bom dia para você, 8 horas 29 minutos. Hoje é terça-feira, dia 11 de dezembro. Está no ar mais uma edição do TV Manaus. Sejam muito bem-vindos. E como eu digo, todos os dias você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. E além disso, você pode utilizar o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, assim você acompanha de graça toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Manaus utilizando as nossas redes sociais que já pintaram aí na telinha para você. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta terça-feira, nas imagens do azulino namorador Márcio Andrei. Vejam aí o tempo nublado, já choveu em diversos pontos da capital e também da região metropolitana. E nesta edição, daqui a pouco, teremos a previsão do tempo com a Polane Santos, a nossa aventureira. Já, todos os detalhes da previsão do tempo. E como eu digo, todos os dias, o TV Manaus é um oferecimento Apivida. 25 anos, saúde e odontologia. Muito obrigado a todo mundo do Apivida. E quero também mandar um beijo muito especial para a Júlia, minha filha, hoje faz 14 anos. Meu Deus, como passou rápido o tempo. Um beijo no seu coração. Te amo. Já tem comemoração bancada pelo Daniel Lisboa, que é o padrinho da Júlia e vai desembolsar hoje na Boss Pizzaria. A partir de 8 pizzas, a partir da 8ª pizza, eu pago. Até lá, o Daniel faz às vezes, ok? Um beijo, muita saúde, tudo de bom. Gente, vamos começar o programa trazendo informações sobre o transporte. As famosas cinquentinhas. E quem traz os detalhes é o repórter mais bonito do Brasil. Roda. O prazo para a regularização das cinquentinhas terminou 1º de dezembro. E nós estamos aqui com Antônio Carlos Gouveia, diretor-presidente do Detran, e nos fala sobre a prorrogação que houve e como está a situação desses que precisam desse meio de desse meio de transporte para trabalhar. Meu querido Cacá Gouveia, como é que fica a situação desse que tem a cinquentinha, que precisa para trabalhar, para ir para a escola, etc.? Desde janeiro de 2015, que essa pauta vem sendo renovada a cada dia pelos Detrans do país inteiro. E o Denatran regulamentou de uma maneira definitiva, trazendo o mês de março de 2018 como a data fatal da regularização da cinquentinha. E o Detran de Alagoas, criando sempre um ambiente de possibilidade e benefício desse condutor, buscou em Brasília uma situação de prorrogar até 1º de dezembro por duas situações. A primeira, dá tempo do condutor de cinquentinha se preparar para a sua formação, uma vez que essa lei é nacional, não é uma situação do Detran de Alagoas nem do governo de Alagoas, é uma lei de abrangência nacional e nós temos que seguir regras e a regra nacional impõe que o condutor ele não pode dirigir se ele for menor de idade ou analfabeto. Infelizmente, em Alagoas, a grande maioria dos condutores de cinquentinha estão nessas duas categorias. Então, essa prorrogação se deu justamente para, em parceria com a Secretaria Estadual da Educação, o condutor buscasse as turmas do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, para em 6 meses ter uma formação mínima, ter noções do que é aclive, do que é declive, do que é esquerda, do que é direita, e ele, numa forma de dirigir, possa criar no livramento um mecanismo de sobrevivência. Por isso que o prazo fatal estabeleceu o 1º de dezembro como uma condição não mais possível de prorrogação. O condutor de cinquentinha ele tem que buscar nas bases do Detran uma forma de registro. E aí entrou também outra preocupação da direção e presidência do Detran em busca de simplificar e minimizar a vida deste condutor que é sofrido, que depende, que faz conta como todo brasileiro de bem. Então, eu não poderia permitir que o sistema nacional justificasse uma situação do cidadão que tem uma cinquentinha, 3, 4 anos, pagasse os anos precedentes. O resto do Brasil, infelizmente, cobrou. E aqui em Alagoas eu disse, eu protesto, eu não permito, eu não posso limitar essa situação. Então, com isso, vai tirar um custo operacional de quase 200 ou 300 reais daquele condutor de cinquentinha. Amanhã, em Maceió, dia 8 de dezembro, é feriado. E vamos abrir a sede para, no mutirão, estabelecer a possibilidade de recepcionar
o maior número possível de condutores cinquentinhas, uma vez que é um trabalhador. O dia que ele perdeu o seu trabalho para fazer uma visita ao Detran para registrar seu cinquentinha, é uma verdadeira tragédia. Então, sendo amanhã na capital feriado, melhor ambiente não teria para ele vir à base do Detran e lá a gente recepcioná-lo para fazer o registro desse equipamento, onde ele gastará em torno de R$ 199 até R$ 350, dependendo do equipamento e da circunstância desse condutor. Não adianta o cidadão ter a cinquentinha registrada na base nacional se ele não tiver habilitação. Se um cidadão for abordado numa blitz e ele for menor, o oficial, o policial que esteja abordando é obrigado a convocar o pai, vai conduzir esse pai com esse menor na delegacia de polícia e esse pai vai responder porque ele ofereceu ou permitiu um equipamento que colocou em risco outras pessoas. Então o menor não pode dirigir. É um alerta que a gente faz por uma situação dos pais se responsabilizarem. Aquele analfabeto que esteja dirigindo e a seu equipamento esteja registrado, ele infelizmente não pode, porque não é uma regra do Detran de Alagoas, é nacional. Então a ele não vai sofrer nenhum constrangimento, até em respeito àquela situação, mas ele vai ter que sair daquela blitz com alguém que esteja habilitado e numa habilitação adequada à categoria A ou ACC. Na manhã do sábado, ou seja, no dia 8 de dezembro, amanhã na sede do Detran, nós convocamos algum centro de formação de condutores, nós vamos fazer palestras para os condutores cinquentinha, para eles terem uma noção da responsabilidade. Qualquer um de nós, se trafegar domingo na orla, nos impacta porque está lá o cidadão andando na cinquentinha, sem calçado, sem capacete, usando uma menor também agarrada na garupa, usando às vezes a faixa do ciclista, colocando em risco o pedestre, todo mundo, como se fosse um ambiente sem lei. Então a identificação dessa placa faz com que a gente possa, num eventual acidente, numa situação de controle, permear qual é a situação daquele cidadão, porque a placa do carro identifica o condutor. O esmero tem se esmerado no sentido de dar segurança na ação severa da lei seca. E a pergunta é exatamente em cima da cinquentinha. Por ser um veículo leve, de pouca potência, quem tiver habilitado, todo regulamentado, pode tomar todas e andar por aí de cinquentinha? Jamais. A regra de no trânsito não poder permitir a alcoolemia sob qualquer justificativa não é uma regra também do Detran de Alagoas, é a nível nacional. Mas justamente para permitir no livramento que não haja os sequelados. São diariamente vinculadas na unidade de emergência pessoas com fraturas expostas, quando não sequelados de caráter permanente, ou seja, tetraplégico numa cadeira de roda, fruto de uma responsabilidade do segundo, do milímetro de um vacilo que ele teve. Por quê? Porque o discernimento sobre o efeito de álcool perde a noção um pouco, e na hora que você perde a noção ao conduzir um carro já é perigoso, imagine um ciclomotor, um quadriciclo, ou uma moto, ou o que o vale. Então, nesse contexto, há uma proibição total, e a recomendação que o Detran faz não é preocupado com a multa de 2.940, não é preocupado com a suspensão do direito de dirigir, mas é com a consequência daquele ato. Com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, agradeço demais o nosso querido Fernando Palmeira, e o Cacá Gouveia tem feito um trabalho no sentido de tentar legalizar essa situação. O problema é que é um movimento muito sério, amparado na legislação atual. Então, esse é um processo que só está começando, e é claro que nós vamos trazer todos os desdobramentos para você que acompanha o TV News. Gente, já são 8h38, tempo de falar algo inusitado. Pouca gente faz essa relação, mas 83% das ruas de Maceió que homenageiam pessoas fazem referência a homens, ou seja, só os 17% citam as mulheres. Esse levantamento foi feito pelo Ateliê Ambrosina, uma ONG que a gente já vai falar dela já já. E é divulgado no momento em que a Prefeitura de Maceió está com a campanha Rua Legal, que nós já mostramos aqui no nosso telejornal. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Bruna Teixeira, ela que é coordenadora da pesquisa e também é do Ateliê Ambrosina. Bruna, muito bom dia. É um prazer imenso conhecê-la pessoalmente e poder falar de algo tão importante, né, como é essa questão. Conta primeiro para a gente um pouco a história do ateliê. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Mauro. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É muito importante que a gente dê visibilidade, né, a esse tipo de ação. Bom, o Ateliê Ambrosina é uma organização não governamental sediada aqui na nossa cidade, em Maceió. A gente começou como um coletivo no ano passado e a gente se fundou agora recentemente, em janeiro desse ano.
A ideia da gente unir essas mulheres, o Ateliê Ambrosina é formado completamente por mulheres, né? São mulheres pesquisadoras, mulheres ativistas, mulheres, enfim, das artes, do meio ambiente, da antropologia, da sociologia, ou seja, temos uma equipe mista, né, multidisciplinar, justamente porque nossa ideia era gerar, produzir conhecimento e também fazer intervenções na cidade voltadas para os direitos das mulheres. Né? Para a equidade de gênero, para a visibilidade do trabalho das mulheres, da importância social e socioeconômica que nós temos. E aí foi quando surgiu essa primeira ideia no ano passado. Foi quando a gente começou a pesquisar a partir de dados dos cadastros dos Correios, né? A gente quis fazer esse filtro na cidade. Eu falei, olha, vamos começar por Maceió. A gente tinha outros dados também de outras cidades de Alagoas. E a gente falou, não, vamos começar por Maceió, que é a nossa cidade. E aí a gente conhece um pouquinho mais ela. E aí foi onde tudo surgiu. Né? O primeiro grande trabalho, então, do ateliê é essa pesquisa. Acho que talvez a primeira grande pesquisa. Certo. Outros trabalhos a gente já desenvolveu, inclusive com financiamento a partir de projetos captados. Né? Nós fomos a única organização daqui de Alagoas que teve um projeto captado com o Fundo Elas, que trabalha com direitos da mulher. A gente acabou de aprovar também um outro projeto com o Fundo do Canadá, né? Então a gente vai desenvolver por 3 anos um projeto também de empoderamento de meninas e jovens meninas. Que bacana. Então, assim, a gente já vem desenvolvendo. Nós fizemos o primeiro Slam das Minas, que é uma batalha poética de autoria, né? De mulheres também, de jovens meninas, e é interessantíssimo, é fantástico esse momento. Então, assim, talvez seja a primeira pesquisa que a gente publicou, sim, com uma repercussão que a gente está muito feliz devido à importância, né, dos Bruna, resultados. E a pesquisa vai ser sempre o instrumento de vocês? Porque num país em que se faz tão pouca pesquisa, né, porque a gente tem o IBGE, mas sabemos todas as dificuldades, inclusive agora tem pesquisa até que está para não ser realizada. Verdade. É um instrumento interessante, né? Exato. Assim, logo na nossa fundação, a linha, né, de atuação na pesquisa realmente foi uma das grandes frentes. A gente também tem uma linha que a gente chama de artivismo, ou seja, como a gente pode gerar uma intervenção social a partir da arte e da cultura, também voltada para a visibilidade de direitos da mulher, e pronto, projetos de desenvolvimento local. Então, essas 3 linhas realmente são as principais da Ambrosina. Que bacana. Vamos falar O nome da ONG, né? O nome da ONG homenageia a Miss Paripoeira. O nome da Miss Paripoeira é Ambrosina. Muito legal. Vamos falar um pouquinho da Bruna? Conta um pouquinho da tua história, o que você já fez, você que é muito jovem, mas tem muita experiência, né? Talvez aparente mais a juventude. Bom, sou de Maceió, passei um tempo na Bahia e agora estou voltando. Nessa minha volta eu voltei com esse gás maior de retribuir tudo que tudo que a cidade fez comigo desde criança, né? Todas as memórias, a cada esquina para mim tem muita relevância em Maceió. E isso talvez tenha me motivado a unir essas mulheres e fundar essa ONG, né? Sou uma das fundadoras, sou diretora-geral, atuo não só nessas pesquisas e nos estudos sociais, mas também permeio o meio ambiente pela minha formação inicial acadêmica, que eu sou bióloga, né? Parabéns. Marinha. E agora também sou estudante do mestrado da antropologia social. Então, tento sempre permear esses 2 espaços e o que tem dentro deles, né? Por outro lado, também sou estudiosa, pesquisadora e ativista feminista, né? A ONG Ateliê Ambrosina é uma ONG feminista. Eu acho muito interessante a gente parar um pouquinho nessa palavra, porque, infelizmente, às vezes a gente ainda vê um conceito muito pejorativo nela, né? E é uma pena. Então, nada mais é o feminismo do que exatamente isso que a gente está fazendo, por exemplo, com essa campanha dos logradouros. É simplesmente a visibilidade, o direito da mulher. Não existe nenhum outro significado. Qualquer outro significado que vocês escutem, na verdade, é uma tentativa de enfraquecer essa nossa luta, essa nossa conquista, né? E uma coisa acho que é bacana também da gente entender. O feminismo não é contra os homens, de forma alguma. Perfeito. Nunca foi. Nunca foi. Tentam mostrar isso, mas nunca foi. Não tem nada a ver. Nós temos vários homens muito parceiros, inclusive nessa campanha, homens que estão aderindo, assinando o abaixo-assinado, que são homens fantásticos, a gente admira muito, né? São parceiros nossos, pró-feministas, então
jamais há uma atuação feminista como essa de ser contra o homem. Então é bom que a gente deixe bem claro Perfeito, também, ótimo, para que a gente muito comece bom. a desconstruir esses conceitos que são tão arcaicos, né? A gente pensar dessa forma, que separa mais do que agrega, né? Que legal, que bom poder abrir espaço para contar aí a história da Bruna, do ateliê, mas chegou a hora da gente falar Isso. do se essas ruas fossem delas. E aí, como é que as pessoas podem fazer? Qual é o grande objetivo desse projeto? Então, a gente decidiu divulgar essa pesquisa inédita nessa oportunidade da campanha Rua Legal da SEDET, né, da Prefeitura de Maceió, onde a gente analisou os 50 bairros da nossa cidade, né? Cerca de 4.000 logradouros homenageiam pessoas, ou seja, nós somos uma cidade que a gente prioriza homenagear pessoas nas nossas ruas. Ótimo, perfeito. Quando a gente faz o recorte dessas pessoas que são homens e as pessoas que são mulheres, aí é onde a gente tem a realidade que deixa a gente um pouco triste, né? A gente lamenta assim, esse percentual. 83% homenageiam homens e só 16 mulheres. É porque a gente tem 1% ali 1%. que são nomes que a gente não conseguiu reconhecer. Perfeito. O gênero, né? São nomes daqueles unissexes que a gente não sabe. Teria que ter uma pesquisa muito mais aprofundada. Então, a gente tem bairros como, por exemplo, Guaxuma, Pajuçara e Canaã, que das ruas que homenageiam pessoas, 100% são homens. Não existe nenhum percentual mulher nesses 3 bairros. Depois a gente vem, por exemplo, Ponta Verde, Ponta da Terra, 98%. Não existe nenhum bairro de Maceió abaixo de 60% com relação aos nomes dos homens. Acima de 60% são todos os bairros de Maceió que homenageiam os homens, assim, nas suas ruas, né? E para transformar isso, Bruna, qual é a ideia? É pegar aquelas ruas, por exemplo, a Rua A e aí dar um Perfeito. nome, é assim? Isso. Em nenhum momento existe essa possibilidade de trocar nomes de ruas que já existem, não é isso. São aquelas ruas que não têm nome. Rua A, Rua 1, Rua 2, a gente viu muito isso no cadastro. Rua B, né? Que são lotes que são novos e que foram colocados assim para depois ser decidido o nome. Então, nessas ruas, a gente lançou essa campanha. Se essas ruas fossem delas, é uma hashtag que está rolando aí em Facebook, Instagram. A gente está passando abaixo-assinado, a gente tem abaixo-assinado também online, tá? E a gente vai estar até o dia 21 de dezembro coletando sugestões de nomes de mulheres que foram importantes nos seus bairros. Importante também dizer que, assim, não só merecem apenas aquelas mulheres que ganharam uma repercussão, né? Maceió, ou Alagoas, ou Brasil. Não, aquelas mulheres que foram importantes ali, naquela rua, também importante, uma parteira, uma agente de saúde, uma professora que seja, né? Essas mulheres são importantes e foram importantes para os seus bairros. Então, a gente está com todas as escutas abertas, vamos protocolar na SEDET uma lista de mulheres com um resumo de todas, quem foram elas, e uma coisa bacana também, a gente quer muito colocar o título dessas mulheres, ou seja, quem foram elas. Por quê? Nessa pesquisa, a gente também filtrou os títulos. Todos os homens, a maioria dos homens, recebem seus títulos. Desembargador, advogado, tem até ator, né? Fotógrafo, até... E quando a gente ia para as mulheres, que a gente fez essa análise daquelas que recebiam, é a minoria, mas das que recebiam, era Nossa Senhora, princesa, dona, nunca foi ou seja, pelo título profissional que ela desenvolveu, pela função social que ela desenvolveu, né? E aí é onde a gente quer, não, vamos lá, vamos dizer quem foi essa mulher, né? Então, é uma poetisa, é uma escritora, é uma ativista, enfim, uma médica, Tem que dizer. Mas tem que dizer. Bruna, antes da gente encerrar, por favor, diga para os nossos telespectadores como é que eles fazem para participar dessa campanha tão bacana que vocês do Ateliê Ambrosina desenvolveram. Pronto. Acessem nossas redes. Ateliê Ambrosina está aí em todos os lugares, Instagram, Facebook. Nós também estamos participando de eventos com abaixo-assinado. Temos nessa rede também um abaixo-assinado que é online. Você também pode ir lá e pode assinar. Nos próprios comentários do Facebook, podem colocar o nome dessas mulheres. Já tem muita gente fazendo isso, na verdade, né?
A gente está cadastrando todos que estão ali e até pesquisando alguns que a gente nem conhece, às vezes, né? Por isso que a gente está pedindo para colocar quem foi essa mulher. Sim. Né? E se vocês quiserem também sugerir já a rua, também é bacana. Olha, eu moro no bairro, não sei, da Pajuçara, tem uma rua aqui que chama eu quero que essa rua aqui chame, e eu tenho aqui várias pessoas que também podem assinar esse abaixo-assinado, querendo esse título e essa pessoa e essa mulher para ser homenageada nessa rua, nessa Até via. o dia 21 de dezembro. Nós do ateliê, para que a gente possa, assim, se organizar melhor, a gente está arrecadando até o dia 21 de dezembro para que antes do Natal a gente consiga protocolar na SEDET. Bruna... Até porque é até dia 30 de dezembro, né? A campanha da SEDET. Sim, é verdade. Quero agradecer demais a tua presença, lhe dar os parabéns pelo trabalho, pela iniciativa e as portas da TV Mais estarão sempre abertas para vocês. Muito obrigada, Mauro. E assim, é importantíssimo que vocês tenham se sensibilizado, né, por essa causa. São homens como vocês, né, que são parceiros e que estão nesses lugares de existência e de poder, né, convidar um trabalho como esse de mulheres, né, ativistas, mulheres que também atuam nessa visibilidade para ter um espaço de fala. Então, muito obrigada e estamos juntos. Parabéns. Gente, depois dessa história maravilhosa, a gente vai para um rápido intervalo, mandando mais uma vez um grande beijo à Bruna, a todo mundo que faz o Ateliê Ambrosina e a você que chega agora à telinha da TV Mar. Eu volto já já com outras notícias.